A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Pastor João, da Igreja Santidade e Justiça. Hoje eu quero estar trazendo aqui uma palavra direcionada pelo Espírito Santo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus tem revelado à sua igreja, para nós estarmos preparados, porque o dia está próximo. Quero estar aqui lendo aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A palavra do Senhor está dizendo que no final dos tempos as pessoas iriam esfriar o amor a Deus. Nós estamos vivendo tempos de apostasia, tempos de cumprimento das Escrituras, onde está havendo guerras, nação está se levantando contra nação, está havendo fomes já no mundo. Deus tem revelado a muitos dos teus servos que virá uma grande fome no mundo inteiro, uma grande fome que vai afetar todos os países. A Bíblia já deixa claro que no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, quando o cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro preto, passar sobre a terra, ele vai trazer fome, ele vai trazer colapso. E o cavaleiro preto, a qual um dia eu já sonhei que eu via ele, há muito tempo atrás, este cavaleiro do Apocalipse vai atingir a terra com grande fome. Então é para o povo do Senhor se preparar e estar alerta das coisas que estão acontecendo, os sinais da vinda do Senhor Jesus, sinais estes a qual muitos não estão percebendo, que está havendo uma grande apostasia dentro da igreja do Senhor, onde muitos estão pregando mentiras, heresias no altar, estão profanando a casa do Senhor, a casa de oração, e colocando o mundanismo, levando o povo a pecar com a idolatria, com as vaidades. Tudo isso por causa que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas. Os falsos profetas de hoje, que entrega mentira, revelação falsa, entrega em troca de dinheiro, de pix. Esses falsos profetas vão pagar caro no juízo final. Muitos estão dizendo: o Senhor falou,
e o Senhor não falou. Muitos estão dizendo assim diz o Senhor, mas o Senhor não está falando nada disso, porque a própria palavra é Deus falando conosco. E muitos vão seguindo os falsos profetas, dizendo que eles são homens de Deus, dizendo porque eles operam sinais, que eles operam maravilhas, e Deus está com eles. Mas essas pessoas, eles apoiam nos falsos profetas. Os falsos profetas fazem milagres? Fazem. Os falsos profetas expulsam demônios? Expulsam demônios. Os falsos profetas curam também. Mas naquele dia o Senhor vai falar: aparta-te de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Jesus diz para nós observar a árvore pelos seus frutos. Jesus manda a gente observar se aquele homem que está pregando ali, ele é homem verdadeiro de Deus. Porque uma coisa é falar, uma coisa é viver. Os fariseus, eles pregavam bonito, eles ensinavam nas sinagogas, mas eles não viviam a palavra de Deus. Eles eram hipócritas, eles eram falsos, fingidos, tinham a aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. O coração deles era como sepulcro caiado, não tinha a presença de Deus. Eles falavam da boca para fora: Senhor, Senhor, mas o coração deles estava longe do Senhor. Então assim está nos dias de hoje. Muitos enganadores e estão na igreja, pastores disfarçados, pastores que são lobos, devoradores, estão sobre o altar. Estão querendo somente o dízimo das ovelhas, mas não quer ensinar a verdade para as ovelhas, não quer pregar o caminho estreito para as ovelhas, não quer ensinar o arrependimento para as ovelhas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então estes homens vão enganar e eles vão ser enganados também. Muitos usam da palavra para ganhar dinheiro. Muitos cobram às custas do evangelho dinheiro para cantar, para pregar, para isso, para aquilo. Jesus mesmo disse que de graça recebeste e de graça dai. Nós não vemos na Bíblia Sagrada os profetas cobrar para pregar. Nós não vemos isso acontecer na palavra do Senhor. Mas esses homens de hoje, essas mulheres de hoje, que se intitulam gospel, intitulam cantores, adoradores de Deus, são mentirosos. Eles servem ao Deus Mamon, eles servem ao Deus do dinheiro, e eles não sabem que a alma deles está perto de descer o abismo. Então nos sinais dos tempos de hoje está se cumprindo os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas são cães devoradores. Alerta do Senhor para a igreja: é tempo de se preparar. Tudo que está acontecendo nos dias de hoje é com a permissão do Senhor. Deus está mostrando para a igreja que é tempo de se consertar. Deus está arrancando do povo do Senhor os ídolos. Agora Deus está arrancando os ídolos, está arrancando as vaidades, Deus está arrancando as idolatrias do povo. O povo se preparar, o povo se consertar, o povo voltar para Deus de verdade, como o povo de Israel tinha se rebelado contra Deus, e Deus permitiu o exílio, o cativeiro. Assim, se não voltar para o Senhor em breve, Deus vai permitir a morte, Deus vai permitir o pior acontecer. Se não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, se não se desprender dos laços do diabo, o diabo vai levar esta alma para ele. Então, meus irmãos, Jesus, ele quer que a igreja se prepare, se conserte, porque está havendo guerras, e essa guerra vai intensificar mais, vai espalhar. Esta guerra é apenas o começo do que Deus vai fazer, do que Deus vai mostrar que Ele é Deus na terra, que é Ele que age em favor dos seus servos. Porque vai vir, meus irmãos, daqui para frente, perseguição, vai vir fomes, vai vir
né, terremotos, mais ainda. Isso para ver que realmente a palavra de Deus é fiel e é verdadeira, que a palavra do Senhor está se cumprindo. Muitos não querem dar ouvidos, muitos não querem abandonar o pecado. Você prega a verdade, muitos preferem ir embora, sair da igreja, do que permanecer, do que se arrepender dos seus pecados. Muitos preferem viver na prática do pecado, mas um dia o Senhor virá, um dia o Senhor vai requerer tudo quando Ele prestar conta com cada um. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui: cuidado, vigie, para que quando essas coisas acontecerem, vocês sejam dignos de escapar de todas essas coisas. Quando saber que está próximo a vinda do Senhor, né? Não esteja despreparado, não esteja desapercebido, como muitos estão hoje. Nós estamos já vivendo o princípio das dores de parto. Nós estamos vendo que os dias que estamos vivendo hoje é o tempo do cumprimento das profecias. Só não acredita quem não quer. Só quem é sujo está se sujando mais ainda. Mas quem é santo está santificando mais ainda. Quem é santo está abstendo-se do pecado, está se preparando, né? Como as virgens prudentes, elas estão se aprontando, elas estão, né, esperando o dia que o noivo vai retornar para buscar a virgem prudente, a virgem que é fiel ao noivo. Mas esta virgem que é a louca, que é a meretriz, que ela se prostitui, né, com outros, que ela está desapercebida, que ela não está nem aí pela verdade, que ela não está nem aí pelas coisas de Deus. Essa virgem louca que não quer se santificar, que não quer abandonar os ídolos, esta virgem não vai entrar no reino dos céus. Jesus está dando a oportunidade agora para todos se consertar, porque um dia a porta vai se fechar, como se fechou um dia a porta da arca do tempo de Noé. Um dia a porta se fechou e todos que estavam de fora quiseram entrar, mas eram tarde demais. Noé avisou, Noé pregou, dizendo acerca do dilúvio, e muitos não quiseram dar ouvidos a ele, zombaram de Noé, e assim muitos hoje estão zombando da palavra de Deus, estão blasfemando do evangelho. Mas tudo isso Deus vai cobrar. Tudo que muitos estão fazendo por aí, criticando a palavra, perseguindo a palavra, mentindo contra a palavra, o Senhor vai cobrar deles. Então se prepare, porque o dia do juízo está chegando. O Senhor está vindo para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que perseveram na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão sendo enganados pelos falsos profetas, porque não estão dando ouvidos à verdade, não querem se consertar, não querem santificar para o Senhor as suas vidas, e vão ficar para trás, para a grande tribulação. Irmãs que cortam o cabelo, irmãs que pintam as unhas, irmãs que depilam sobrancelhas e o seu corpo, irmãs que andam na vaidade, todo tipo de vaidade. Se Jesus voltar nesse momento e essas irmãs estiverem na vaidade, elas não vão subir no arrebatamento. A mesma coisa para os irmãos que andam sem camisa, que usa bermuda, que gosta de assistir televisão, ver futebol, ver filme, ver coisas mundanas. A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A Bíblia diz também em Salmos 101 que não colocarás abominação diante dos teus olhos, coisas más diante dos teus olhos. De todo a detestarás, de todo a odiarás. Nós não podemos colocar coisas
que não agradam a Deus diante dos nossos olhos. Não podemos ver nada que é impuro, quer seja pornografia, quer seja violência, quer seja morte, quer seja fofoca, quer seja algo que destrói a imagem e semelhança de Deus. Deus quer que a gente busque nele a verdade, busque andar pela fé, busque se consertar com o Senhor, porque diz a palavra do Senhor que se o povo do Senhor se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer obediência do seu povo. Deus quer santidade. Para isso Deus disse na tua palavra, que se não houver santidade, não vai ver o Senhor. Então, meus irmãos, é muito sério. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos vão dizer que ele está sendo enviado por Cristo, mas na verdade é o diabo que pode estar usando. Porque se nós não examinarmos os frutos, nós vamos também ser enganados. Porque Jesus mesmo disse, porque muitos virão em seu nome dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus amados irmãos, vamos se consertar em tempo. Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Amém? Então, meus amados irmãos, vigie para não cair em tentação, porque o diabo ele está ao derredor, procurando tragar as almas, procurando fazer com que as pessoas sejam escravas dele, enganando com as facilidades, enganando com o mundanismo, porque tudo que o inimigo quer é colocar as coisas do mundo, que é dele, para destruir a igreja, porque ele já tem destruído a santidade de muitas igrejas, de muitos que estão na casa do Senhor, mas que não andam na obediência. Quer ir para a igreja só para cantar, só para pregar, mas não quer obedecer a palavra. Muitos estão fingindo ser de Deus, mas o diabo não está brincando. O diabo ele não dorme, ele está sim destruindo, roubando e matando as almas. Então que Deus possa falar contigo, que Deus possa te despertar, que Deus possa te convencer através desta palavra, porque é pelo Espírito Santo que você será convencido da verdade, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.